Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de acentuação gráfica, estudando mais uma regra complementar àquelas 3 regras de acentuação tônica que nós estudamos na aula 485. Nós vamos estudar nessa videoaula a regra dos verbos ter e vir. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essas 3 regras gerais de acentuação tônica que nós aprendemos em outra videoaula. Quem quiser pode dar uma pausa para reler. De preferência, tudo. E aí, releram? Então vejam que a regra das paroxítonas e das oxítonas se referem a condições suficientes para que a palavra leve acento. Na última aula de sexta-feira, nós estudamos uma das regras complementares. Nessa aula nós vamos estudar outra, a regra dos verbos ter e vir. Uma regra que pode ser subdividida em 2 itens. Pelo primeiro item, acentua-se com circunflexo a terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, dos verbos ter e vir, bem como dos seus derivados, como deter, conter, reter, advir, convir, intervir, etc. Pelo segundo item, acentua-se com acento agudo a terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, dos verbos derivados de ter e vir. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Vejam o primeiro item. Terceira pessoa do plural é o pronome eles. Então, de acordo com esse primeiro item, os verbos ter e vir devem ser conjugados com esse pronome na forma verbal que vocês estão vendo, ou seja, com acento circunflexo. Pela mesma regra, os verbos derivados desses 2 verbos, como conter e advir, devem ser conjugados com o mesmo acento, pelo menos em se tratando de terceira pessoa do plural no presente do indicativo. Já o segundo item trata apenas dos verbos derivados de ter e vir. De acordo com esse segundo item, esses verbos devem ser conjugados na terceira pessoa do singular com acento agudo. Terceira pessoa do singular é representada pelos pronomes ele, ela. Então reparem que essa regra estabelece um acento para os verbos derivados de ter e vir, como vocês podem ver para o que está agora em vermelho. Na terceira pessoa do singular, utiliza-se o acento agudo. Na terceira pessoa do plural, utiliza-se o acento circunflexo. Convém ainda lembrar que se os próprios verbos ter e vir, não os seus derivados, estiverem na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, serão conjugados sem acento, como vocês podem ver nos itens em verde. Bem, agora vamos comentar uma questão de concurso relativa ao assunto que nós estudamos nessa videoaula. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, pelo menos para o candidato que dominar o assunto dessa videoaula. Segue um quadro. Prefeitura de Caxias do Sul, Contador 2019. Conforme o novo acordo ortográfico assinado em 1990, obrigatório no Brasil a partir de 2016, pode-se afirmar em relação à ausência do acento circunflexo no verbo ter, em destaque na oração, a cerveja tem uma nova função. Segundo pesquisa, o verbo está sem acento circunflexo, pois obedece à regra apresentada na alternativa A. O uso é facultativo. B. Não há necessidade de acento, já que tem um artigo que antecede o verbo. C. O acento só é necessário para fazer a distinção entre a terceira pessoa do singular do presente do indicativo e a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir. D. O acento só poderá ser usado para distinguir a terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo vir. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito.
O gabarito é a letra C. Vamos destacar em vermelho a oração. Vejam que o verbo ter tem como sujeito cerveja, ou seja, está na terceira pessoa do singular. Logo, não deve levar acento. Levaria, no caso circunflexo, se estivesse na terceira pessoa do plural. Vejam logo abaixo a frase originária. Se colocássemos o substantivo cerveja no plural, a forma verbal deveria ter o acento circunflexo para diferenciar a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular. Tudo isso que eu acabei de dizer é, em outras palavras, o que está na alternativa C, que é, portanto, o gabarito da questão. A alternativa A está incorreta porque o acento não é facultativo. Ele é obrigatório para diferenciar a terceira pessoa do plural da terceira pessoa do singular. A alternativa B chega a ser absurda. Que artigo é esse que antecede o verbo? Nenhum. Já a alternativa D está incorreta porque o acento não é usado só para distinguir a terceira pessoa do plural do verbo vir, mas também do verbo ter, como na própria frase do enunciado. Em resumo, o único gabarito possível é a letra C. Então o assunto de acentuação gráfica fica por aqui, mas nós retomaremos esse assunto na próxima aula de sexta-feira. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.